E vamos falar então sobre morfologia. O que é a morfologia? A morfologia é o estudo da constituição das palavras e dos processos pelos quais elas são construídas a partir de suas partes componentes, que são os morfemas. Por exemplo, eu tenho a palavra aluno. Nessa palavra eu tenho dois morfemas. Um que é a raiz, o A-L-U-N, né? Aluno, e dessa raiz eu posso derivar alunado, né? Alunos. E eu tenho o O, que é a desinência daí, é um morfema que indica o gênero. Como eu poderia ter trocado por A. Aluno, aluna. Mas não é dessa questão de formação das palavras que eu quero discutir aqui. Eu quero simplesmente trabalhar sobre as classes morfológicas. O que são as classes morfológicas? É o mesmo que classes gramaticais ou classes de palavras. Nós chamamos normalmente por classe de palavras. O substantivo é a classe de palavra que a gente mais conhece. O que é o substantivo? É a palavra com a qual a gente designa tudo que seja real ou imaginário. Aquilo que a gente está dando nome, que a gente está designando. Aquilo que eu penso, eu dou um nome, né? Então, à noite eu sonho. Então, o ato de sonhar gera sonho, que é um substantivo. Tudo o que seja nomeado, mesmo que originalmente não seja um substantivo, passou a nomear alguma coisa, passa a ser substantivo. É o caso dos verbos que se tornam... Os infinitivos são... Eu vou em algum momento trabalhar com isso. Os infinitivos são uma forma substantiva do verbo. Além do substantivo que a gente tem o artigo. Artigos são palavras que acompanham o substantivo e ela determina o substantivo, definindo ou indefinindo. Os artigos são bem poucos, né? É o a, os, as, que são os definidos, uma, uns, umas, que são os indefinidos. A ausência de artigo, a gente pode entender, ou qualquer outro determinante, a gente pode entender como indeterminação do substantivo. Mas nós temos também o adjetivo. O adjetivo é uma forma de determinar o substantivo, porém ele acrescenta qualidade ao substantivo. Bom, mal, pesado, leve, quente, frio. É a nossa opinião sobre as coisas, né? A nossa impressão. E sempre que uma palavra funcionar como qualidade, como impressão, opinião, é um adjetivo. O numeral é a classe de palavra que acrescenta quantidade ao substantivo. Nós temos 4 formas de acrescentar quantidade. A cardinal, que é 1, 2, 3, 4, 5. A ordinal, que é primeiro, segundo, terceiro. A fracionária, que é 1/4, 1/5, 1/6, 1/2, 1/20, 3/20. E a multiplicativa, que é o dobro, duplo, triplo e assim por diante. O pronome, qual é a função do pronome? Por que eu apresento ele em quinto? Porque ele substitui ou o substantivo ou qualquer coisa que seja de valor adjetivo. Então, por isso que ele substitui ou acompanha. Quando ele acompanha, ele tem valor adjetivo, mas ele sempre é em função do substantivo. Então, quando eu tenho lá a palavra, eu tenho o nome da pessoa, nome próprio, substantivo próprio, Renata, e eu vou mencionar sobre ela, eu falo ela, né? Vou mencionar sobre ela, ela. O ela é um pronome, porque daí ele substitui o substantivo Renata. Agora, se eu tenho minha blusa, o minha está substituindo um substantivo, que é, no meu caso, Jovir, né? Então, a pessoa Jovir, o eu, é substituído por minha, né? Indica a primeira pessoa, porém está acompanhando blusa, então tem valor de adjetivo porque está dando qualidade à blusa. Então é um pronome adjetivo. Daí nós temos o verbo, que é o quê? A expressão, é o que expressa ação, processo ou estado sobre as coisas, normalmente sobre o substantivo. Então, a gente tem sujeito e predicado em termos de funções sintáticas. O predicado é sempre centrado no verbo. Sempre vai ter um verbo no predicado, seja ele significativo, e daí o predicado é verbal, ou ele é só um verbo de ligação, daí o predicado é nominal. Mas, de qualquer forma, o verbo é protagonista. E nós temos, normalmente ligado ao advérbio, o advérbio, por isso que ele já vem o nome advérbio. E ele acrescenta circunstância ao que é expresso. Porém, ele também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio também. O que é o advérbio? Hoje,
né? Ontem, aqui, nunca, não, né? À toa. Então, sempre trazendo um elemento a mais, o muito, porque traz uma circunstância de intensidade, de modo, de tempo, de lugar. Daí nós temos uma classe de palavra que não é muito numerosa, mas é fundamental, é a preposição. Ela estabelece elo de sentido entre palavras. Por exemplo, se eu tenho a palavra resultado e a palavra prova, eu junto resultado da prova, né? Ou resultado de prova, vamos pensar sem o artigo. Esse de estabelece a relação entre a palavra resultado e a palavra prova. Então, por isso que ele é o elo de sentido entre essas palavras. O para, o a, o com, o sem, o de, né, o sob, sobre, são preposições. Mas é importante eu reconhecer que é estabelecimento de relação entre palavras. Por quê? Porque eu tenho a conjunção. A conjunção é um pouco mais profunda a relação que ela estabelece. Ela estabelece a relação de ideias entre termos ou frases. Então, se eu tenho lá foi e voltou, o e não é preposição que está simplesmente ligando os verbos, mas é uma conjunção que está ligando ideias. A ideia de ir e a ideia de voltar. Foi e voltou, é adição, só está somando. Agora, se eu dissesse foi, mas voltou, é uma ideia contrária ao que era esperado. Então, por isso que a conjunção está relacionada a ideias, né? E, por fim, a gente tem a interjeição, que é a 10ª classe gramatical reconhecida, e ela é apenas para expressão de sentimentos. Oi, oba, opa, xé, né? O né. Esse né pode ser até entendido como palavra denotadora que está dentro de advérbio, mas isso é matéria para um outro momento. Mas todas as expressões de sentimento, de sensação, nós usamos a interjeição. Por hora, é isso nesse vídeo, e nos seguintes nós teremos especificação por exemplo das classes gramaticais. Até mais!